Continuando então nosso curso sobre geometria, a gente vai fazer uma pequena diferenciação do que seja geometria plana para geometria espacial. Vamos lá entender um pouco esse processo. Bom, então, como vimos, a geometria é o ramo da matemática que estuda a medida de um lugar. Estuda a medida, a forma, as propriedades de uma figura, de uma, duas, três ou mais dimensões, mas a gente se concentra no ensino fundamental, principalmente na geometria plana, e um pouco agora também trabalhando com a geometria espacial. Vamos lá, então, entender isso. Bom, a geometria, então, ela está apoiada sobre postulados, axiomas, teoremas e muitas definições, né? Pontos, retas, planos, e aí as propriedades que existem, várias outras definições que uma leva a outra, tá? Então, para a gente diferenciar, assim, a geometria em duas grandes áreas que vão ser trabalhadas no ensino fundamental, é a geometria plana da geometria espacial. E o que é esta geometria plana? Bom, a geometria plana, ela estuda as figuras em duas dimensões. Por exemplo, triângulos, quadrados, retângulos, círculos e assim vai. Tá? Então, temos exemplo aí, triângulo, quadrado, retângulo, círculo, que em geral tem dois nomes, podemos dizer assim, largura e altura, comprimento e largura e assim vai. Já a geometria espacial vai trabalhar com figuras em três dimensões. Pirâmide, cubo, bloco retangular, cilindro, esfera e vários outros. Por exemplo, né? Podemos chamar, em geral, a gente junta esse nome, né? Largura, comprimento e altura, ou às vezes também chama de profundidade, né? Frente, lado e altura, ou então profundidade, largura e altura, em geral, a gente tem isso. Então, nós nos referimos, então, para três dimensões, que são os objetos espaciais, aquele que nós podemos tocar, pois todos eles, sem exceção, têm três dimensões. O mundo físico ele é formado pelas três dimensões, o que já é uma diferença muito grande em relação a duas dimensões. A duas dimensões só existe na abstração, ou seja, por mais que eu diga que em cima desta mesa, a mesa tem três dimensões. Qualquer coisa que eu risque nesta mesa é uma tinta que eu estou colocando lá. Então, mesmo que você não perceba, existe ali três dimensões daquele objeto. Tá? Uma janela tem duas dimensões. A gente pode abstrair que tem duas dimensões, mas são três dimensões, porque sempre vai ter largura, altura, profundidade. Tá? Largura, comprimento e altura, como você queira falar. Mas a gente pode diferenciar basicamente nesta situação. Ok? Continuando então. Vamos falar então do ponto. O que é o ponto? Que é uma primeira definição interessante. Existem no mundo, né, diversas situações que nos lembram, que nos fizeram dar nome ao ponto. Mas todos esses, como ponta do lápis, as estrelas no céu, o grão de areia, todos eles não são pontos matemáticos. São objetos que lembram pontos. Tá? O ponto é aquilo que não tem dimensão. Geometricamente, é aquilo que não tem dimensão. Mas a gente representa este ponto com letras maiúsculas e uma pequena bolinha, um pequeno círculo, né? Mostrando que aquilo ali reapresenta a ideia de ponto. Aí temos a famosa reta. Situações que lembram a reta. Uma linha esticada, encontro de duas paredes, uma régua. E a gente representa com letras minúsculas com uma pequena seta em cima com direcionamento para os dois lados. Por quê? Porque a reta ela é espaçada e não tem início e nem fim. Então a reta ela é infinita, porque ela é feita, podemos dizer assim, de infinitos pontos. Tá? E ela só tem comprimento, ela não tem largura. Portanto, algo que não tem largura, por mais fino que seja, eu faço uma linha com uma caneta, por mais fina que seja, não é uma reta, é a representação da ideia da reta.
Legal? Reta é aquilo que tem comprimento, representamos com letras minúsculas. E, por fim, o plano é aquilo que está igualmente distribuído, tá, no espaço, mas não tem altura, podemos dizer assim. Tem largura e comprimento, mas não tem altura. O que leva à ideia do plano? Nós temos, por exemplo, a superfície de um lago, muito calmo, né? O piso, né, de um grande salão, o quadro branco, o quadro verde que nós temos na escola. E geralmente representamos isso com letras gregas, alfa, beta, gama, assim vai. Para o fundamental, não é tão necessária essa representação. A gente usa pouco a ideia de plano, superfície, com a representação mais abstrata. Geralmente, trabalhamos isso de uma forma muito mais assim encoberta, podemos dizer assim. Mas basicamente nós temos a geometria plana espacial, plana 2 dimensões, espacial 3 dimensões, e o ponto e reto e plano formando essa geometria que vai dar origem a tudo que a gente possa imaginar de trabalho sobre geometria, sobre aprender sobre formas. Ok? Então, até a próxima aula.